Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais além do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Verso 2, vou repetir o verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Digam comigo, amém. Já oramos, cantamos, e eu quero rapidamente compartilhar com você uma palavra que Deus, muito simples, fundamental, elementar, porém necessária para este tempo de ativação, para esse tempo de consolidação que nós estamos vivendo. Queridos, nós só vamos conseguir exercer aquilo que Deus quer que façamos, e nós estamos sendo convocados pelo Senhor para realizar as suas obras. A palavra de Deus diz que os anjos gostariam de fazer o que nos foi confiado, mas eles não podem. Nos foi responsabilizado, Deus nos deu uma missão, e essa missão é muito abrangente. Ela está fundamentada sobre Mateus 28, no ID, mas ela é muito abrangente. E Deus está levantando a sua igreja na face da terra, para que ela possa alcançar, que ela possa viver, que ela possa atingir o propósito, o ideal de Deus para esse tempo. Muito bem, mas o texto de Romanos capítulo 12, ele fala de duas coisas que eu quero salientar nesta noite. Primeiro, ele começa dizendo: não vos conformeis com este mundo. É óbvio que nós já conhecemos o Evangelho, é claro que o Evangelho já nos foi revelado, mas eu tenho percebido, queridos, que há três grupos de pessoas que estão dentro da igreja hoje, e daí eu preciso compartilhar isso. Primeiro grupo de pessoas são pessoas conformadas com esse mundo. Nós temos um grupo de pessoas, eu não estou falando de outra igreja, eu não estou falando do corpo de uma forma geral, estou falando de nós, porque eu estou pregando a você que está sentado aqui olhando para mim. Há três grupos de pessoas aqui dentro: os conformados, aqueles que estão conformados com este mundo, estão na igreja, eles veem o que está acontecendo, eles participam do que está acontecendo, porém, contudo, entretanto, eles estão conformados com este mundo e com este século. Daí posso dizer que esse conformismo, ele traz uma doença na alma. Esse conformismo, ele traz uma doença espiritual. Esse conformismo, ele traz uma doença física. Esse conformismo nos rouba as riquezas que Deus tem nos confiado. Este conformismo tem nos feito privar de viver uma vida de excelência na presença do Senhor. Primeiro grupo de pessoas, as pessoas conformadas, querido, no sentido de que elas não estão se importando, e tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que o diabo, tudo aquilo que a carne tem sugerido, então elas têm desfrutado. Crentes estão dentro da igreja, mas estão passando pelo processo do conformismo. Alguns ainda se dão o luxo de se render ao pecado, porque estão conformados com este mundo. É muito comum, o mundo vive um tempo de relativismo, tudo é relativo, nada é pecado, tudo é relativo. E então o conformismo com este século, com este mundo, me leva a viver uma vida miseravelmente desgraçada, desculpa a expressão, na sua força, mas uma vida miseravelmente desesperançada. E nós não vivemos a delícia da graça, do mover, da revelação, da dinâmica de Deus. Passamos a viver uma vida como qualquer ímpio, e não consta o nome do tal no livro da vida, porque o conformismo com este mundo te faz ser amigo deste mundo, e se nós nos tornamos amigos do mundo, somos inimigos de Deus, diz a palavra do Senhor. Se Deus nos chamou, querido,
para viver a sua graça. O evangelho da graça não é um evangelho de graça, é um evangelho que nos custou um preço altíssimo. Jesus pagou por mim e por você, pela culpa que nós tínhamos. Então a graça não é de graça, a graça custou muito caro, custou a morte, posteriormente a ressurreição, o sacrifício, a humilhação, e agora a expiação. Nós temos a graça, mas se eu me conformo com o mundo, eu não vou entender a dimensão da graça, e daí eu não vou desfrutar daquilo que a graça pode propiciar na minha vida. Mas eu estou na igreja. Mas o fato de você estar na igreja e conformado com o mundo não te faz ser diferente dos que estão lá no mundo. Então nesta noite, o primeiro desafio que eu preciso fazer a você, a nós, a aqueles que estão conformados com o mundo, que esta não é a proposta de Deus para você. Deus está nos chamando para ser uma igreja relevante. Deus está nos chamando para ser uma igreja que realmente faça a diferença. Se nós somos esta igreja que vai fazer a diferença, eu não posso me conformar. Em outras palavras, eu não posso me associar. Em outras palavras, eu não posso viver como os ímpios vivem. Eu não fui chamado para viver como o mundo vive. Deus tem uma proposta diferente para nós. Então eu nesta noite quero ainda tomar este ambiente de ativação, para que nesta noite Deus desperte você de um sono espiritual. E a palavra de Deus diz, Efésios 5,14: levanta de dentre os mortos. Ele chama atenção para que aqueles que estão mortos espiritualmente, para aqueles que estão sonolentos espiritualmente, eles saiam dessa condição para viver aquilo que Deus tem e quer nesses dias. Eu preciso dizer a você que está conformado, e talvez você não perceba que você está conformado, mas é muito simples de identificar. O grande problema é que o príncipe deste século cegou os olhos das pessoas e endureceu seus corações para que elas não vejam e creiam. Mas pastor, nós estamos dentro da igreja, é possível isso? Sim, é possível. Infelizmente é possível. Basta você entender o processo e o que a palavra está nos dizendo. Mas se você vive esse conformismo, é muito simples de identificar. Todas as imundícias que o mundo tem oferecido, elas são muitas vezes muito bem-vindas na vinda de uma pessoa que se conformou, que está associando, que se alinhou e que foi aliciada por este mundo, pelo diabo, para que viver uma vida da sua própria vontade, para a satisfação da sua própria alma, para o gozo da sua própria carne. Esta não é a proposta de Deus para nós. O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção da parte de Deus. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, eu chamo a atenção de vocês, eu peço encarecidamente que vocês entendam isso, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável. Não vos conformeis. Qual é a palavra? Não vos conformeis. Não vos conformeis. Interessante que a Bíblia, ela não nos limita no reino. Ela não fala para não nos limitar de não nos conformar. Ela fala para nós irmos, caminharmos, andarmos, alcançar. Mas em relação ao mundo, a carne, o diabo, a palavra de Deus é: não vos conformeis. Amados, não traga para dentro da sua casa espiritual, não traga para dentro da casa espiritual o ambiente que Deus quer estar, a imundícia do mundo. E às vezes de uma forma muito sutil o diabo tem entrado. É um namoro indecoroso, é uma vida promíscua na sua intimidade, é uma vida de mentira, e sucessivamente. Eu não vou alinhar os pecados, mas Deus não te chamou para viver desta forma, conformado com este mundo. Quando você entender o que eu estou dizendo, diga amém. Primeiro grupo de pessoas são aqueles que estão conformados com este século. Segundo grupo de pessoas que estão dentro da igreja são aquelas cristãs que tiveram um encontro com Deus, que foram batizadas, que receberam uma bênção de Deus, e de repente Deus começou a ter um relacionamento com Deus. E não diferente, permita-me mencionar o testemunho do meu irmão Leonel.
mas num dado tempo da sua vida, estacionou, parou, deixou de caminhar, deixou de viver o melhor de Deus, se acomodou com o que conquistou. Amados, esse é um grande perigo, é o perigo do conforto. A gente se acomoda, somos abençoados, recebi a graça, tive entendimento, amém, me estacionei, acabou, graças a Deus. Domingo passado nós determinamos um fim para esse conforto desnecessário para a nossa vida. Demos um fim domingo passado, mas hoje eu preciso salientar, porque tem algumas coisas que nós precisamos acrescer a isso. Então o segundo grupo de pessoas que está no meio de nós são aquelas pessoas em Deus, que conheceram Deus, mas um dado momento da sua vida parou. E quantos lá atrás, hoje já não tem mais uma experiência real com Jesus, hoje não tem um momento de intimidade com Deus. Eu recebi a unção, falei línguas estranhas, tive visão, profetizei, mas hoje não tem mais línguas estranhas, hoje não tem mais visões, hoje não tem mais entendimento e revelação. A vida está fundamentada naquilo que passou. Eu fui pastor numa igreja na cidade de Jaraguá, e quando eu estive na cidade de Jaraguá, a igreja de Jaraguá tinha 27 anos de existência naquele lugar, e tem um presbítero na igreja, ele ainda está lá. Tem um presbítero na igreja que todas as vezes que ele tinha oportunidade de pegar o microfone, ele dizia: irmãos, há 27 anos atrás eu comecei a participar desta obra, eu coloquei um megafone. Ele colocou um megafone em cima da igreja. Lembra aquela época de megafone? O Aristides lembra dele? Chama Haroldo. Ele está lá, Aristides, ainda? O Haroldo já partiu para melhor? Sabe não, né? Tá. E ele fala: irmãos, há 27 anos atrás eu vim aqui para a igreja, o megafone da igreja, e eu dizia: atenção, senhores e senhores dessa cidade, nós queremos dizer que Jesus é bom. Ok, mas isso faz 27 anos. Ele parou lá no tempo, ele foi uma bênção naquele tempo, mas e agora? O que passou, querido, passou, mas o que Deus tem para você agora? Em nome de Jesus, desperta. Deus quer derramar sobre nós óleo fresco, e Deus quer que nós vivamos aquilo que Ele tem para nós agora. O que passou foi uma bênção, o que passou foi maravilhoso. Eu fiz muita coisa no passado, mas em nome de Jesus, Deus tem coisas novas para fazer agora. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso. Tem muita coisa para nós fazermos agora. Mas fica bravo com ele, querido, você está muito manso. Levanta e anda, tem muita coisa para nós fazer agora. Acorda, querido. Mas tem um terceiro grupo de pessoas, querido. O terceiro grupo de pessoas que está dentro dessa igreja foram pessoas que se encontraram com Jesus, foram pessoas que tiveram um entendimento e uma revelação de quem é Deus, foram pessoas que falaram com Deus e ouviu a voz do Senhor. São pessoas que receberam a graça, a unção, o poder, e esse poder levantou, fez desse homem um homem de Deus, dessa mulher uma mulher de Deus. Isso já passou alguns anos, mas esse mesmo homem e mulher de Deus ainda está na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero ir mais longe, Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero pregar, eu quero curar, eu quero mais. E Deus nesta noite vai derramar mais sobre você, mais sobre o seu ministério, mais sobre a sua casa, mais sobre a sua vida, mais sobre o seu povo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e diga: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Xaramanai de cantar na baixaia, eu quero mais. Queridos, olhe para mim. Eu já estou nesse negócio 33 anos, mas eu quero mais. Eu quero mais. E eu quero desafiá-lo nesta noite, querido, a vocês incomodar. Eu quero desafiar vocês a serem pertinentes.
Eu quero convidar vocês a serem inoportunos. Eu quero convidá-los nessa noite, vocês serem chatos diante do Senhor. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der mais. Todos os homens e mulheres que se inquietaram e permaneceram na presença de Deus receberam mais. Quando eu olho para Jacó, Jacó luta com o anjo a noite inteira, chegou a hora, e ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, parceiro, eu não te largo. Ele grudou no anjo e disse: eu não te largo. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Em nome de Jesus nós precisamos agarrar no Senhor e dizer: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. A gente tem gastado tempo com tanta coisa, esforço com tanta coisa, dinheiro com tanta coisa, a saúde com tanta coisa. Eu quero te desafiar a gastar o seu tempo na presença do Senhor e desejar mais. Deus tem muito mais. Eu creio que o que Deus derramou para nós só foi uma gotinha. Quando vier a chuva, uma chuva seródia de Deus, eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas nesse lugar, e coisas sobrenaturais vão acontecer. Olha para mim, preste atenção. Nós estamos entrando num tempo do sobrenatural de Deus. Nós estamos entrando num tempo do sobrenatural de Deus. Pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser libertas. Há uma unção muito poderosa neste tempo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver o desafio do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Sabe o que vai acontecer, querido? Você vai ser transformado. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser transformado. Como assim, pastor? Você vai deixar de ser você. Jacó tem um encontro com Deus, e ele era um baita de um mentiroso, mas quando ele encontrou-se e houve esse mover, nós entendemos essa palavra, ele deixou de ser mentiroso. Nós vamos ser transformados. Hoje à tarde eu estava dizendo que a transformação do Senhor vai vir de glória em glória. Você não vai ser transformado assistindo novela da Globo, no nome de Jesus. E se eu posso fazer isso, eu quero te dizer nesta noite: bota fogo nesse trem, joga no brejo, joga no lixo, dá pontapé, faz qualquer coisa, mas em nome de Jesus, desativa esse canal da sua televisão, pelo amor de Deus. Se nós, igreja do Senhor, não der um basta nesse negócio, toda essa imundícia da Babilônia vai entrar na nossa casa. Mas espera lá, na minha não, Senhor. Na minha não, Senhor. Na minha não, Senhor. Eu não devo nada para a Globo, eu não estou ganhando nada da Globo, nem quero ganhar, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma gentileza a você. Eu gostaria, se pudesse, dizer a você: não assista mais a Globo. Basta, chega, que miséria é essa? Que conformismo é esse? Tem gente que assiste novela. Eu não consigo entender ainda esse trem. Puxa, eu estou legalista, né? Pelo amor de Deus, querido, só um pouquinho, né? Eu estou legalista. Mas que não dá, queridos. Nós não vamos ser transformados assistindo a Rede Globo. Nós não vamos ser transformados gastando tempo na internet vendo porcaria. Nós não vamos ser transformados em situações de carnalidade. Nós vamos ser transformados de glória em glória. Quando a glória de Deus se revelar, Ele vai nos transformar. Aplauda o Senhor, glorifica o seu nome, grita, chora, pula. Nós queremos transformação. Aleluia, aleluia. Ele vai nos transformar de glória em glória, querido. Eu entro na presença de Deus, a glória se derrama, eu sou fortalecido, eu consigo vencer as tentações. Sabe por quê, querido, que você está caindo nas tentações? Que você está conformando com esse século. A carne não te dá força para você vencer as tentações. A carne não te dá força para você vencer as provações. Muitos foram reprovados, mas muitos foram aprovados. Jesus diz: de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração para não pecar contra o Senhor.
Então nesta noite, querido, nós vamos viver de glória em glória. Deus vai derramar uma porção hoje, mas não basta, eu quero mais. Deus vai derramar uma porção amanhã, não basta, eu quero mais. Deus vai derramar uma porção na semana que vem, não basta, eu quero mais. Deus vai, nesse processo, Deus vai me transformar. Deus vai transformar o meu falar. Deus vai transformar o meu andar. Deus vai transformar o meu comportamento. Deus vai transformar a minha vida. Daqui a pouco, querido, eu vou estar tão parecido com Jesus, e onde eu pisar, onde eu andar, a glória de Deus vai chegar naquele lugar, e eu vou ser um instrumento na mão do Senhor, porque Ele só vai usar os aprovados, não simplesmente as pessoas que vivem esse conformismo. Tem algo muito tremendo para nós fazermos, tem algo muito tremendo para nós fazermos, mas é os aprovados que Ele vai usar, porque usar, Ele usa quem Ele quiser. Ele usou uma mula, e tem muita mula sendo usada esses dias. Tem muita mula sendo usada nesses dias. Mas eu preciso dizer, Deus usa quem Ele quer. Mas há uma obra que Deus separou para os aprovados. Porque se Ele não tiver o seu coração, Ele não quer o seu serviço, querido. Se Ele não tiver o seu coração, Ele não quer o seu serviço. Não basta você estar na igreja e conformado. Não basta você estar na igreja estacionado aí nesse banco, você já está sentando tantos anos e não está fazendo nada. Não basta. Nós seremos transformados de glória em glória. Dá um basta nessa situação. A palavra de Deus para nós hoje é: levanta e anda. Em nome de Jesus, dá um basta nessa situação. Levanta, vai ter um encontro com Cristo. Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja. Amados, o encontro com Cristo é na segunda. O encontro com Cristo é na terça. O encontro com Cristo é na quarta. O encontro com Cristo é na quinta, sexta, sábado, domingo, querido. A gente vem aqui só para celebrar. Domingo à noite é culto de paternidade, é festa. Eu venho aqui para adorar, aleluia, Jesus. Mas eu tive encontro com Deus na segunda. Eu tive encontro com Deus na terça. Eu tive encontro com Deus na semana inteira. Ele falou comigo, eu ouvi a sua voz, Ele me fortaleceu, Ele me deu direção. Nós só seremos transformados se nós tivermos experiência com a glória de Deus. E para terminar, não vou me alongar, eu só quero colocar uma dinamite no seu colo e explodir ela. A palavra transformação eu tirei do dicionário, vocês já sabem disso. No grego é metanoia. Metanoia, seu sentido original significa mudar o próprio pensamento, mudar de ideia. Seria a mudança do que um indivíduo está vivenciando para um novo modo de viver. Nós precisamos experimentar uma metanoia. Basta, querido. Foi bom no passado, foi ou não foi? Maravilhoso. Mas o passado não serve. O jeito que Deus se moveu no passado, incrível. Porque no passado Ele se moveu de uma forma. Eu estou falando no passado presente, mas no presente Ele se move de outra. Deus é um Deus criativo. Ele nunca vai agir de um jeito só. Ele nunca vai falar de uma forma só. Antigamente Ele falava aos pais pelos profetas. Hoje nos fala através do seu Filho. Isso é esplêndido. Isso é maravilhoso. Então vamos viver o que Deus tem para nós hoje, aquilo que Ele tem para nós. E se esta transformação acontecer em nós, basicamente 3 coisas vão acontecer. Primeiro, Jesus vai transformar gente simples em homens extraordinários. Olha lá Pedro. A figura de Pedro me fascina, porque Pedro era um cara comunzão, nervoso, pescador. E o pescador daquela época seria a mesma, é a roça dos nossos dias. Um cara simples, de traje simples, indouto, diz a palavra. Deus vira para Pedro e diz: Pedro, segue-me. Pedro andou com Jesus 3 anos, só fez besteira. Só fez besteira, para não falar uma palavra feia que eu queria falar, mas não posso falar aqui. Só fez besteira. Pedro bancava o bom, aquelas coisas, o nervoso, cortou a orelha de Malco, ele nega Jesus, ele volta. E olha aqui, preste bem atenção. Aqueles que vivem uma vida conformada, ou aqueles que conheceram Jesus, mas não passa pelo processo da transformação,
uma coisa fatalmente vai acontecer: ele vai voltar para as velhas práticas. Sempre assim. O cara vem para a igreja, aí ele senta na igreja e ele recebe uma bênção, aí ele fica acomodado 1 ano, 2 anos. Chega um dia que ele cansa de estar sentado na igreja, não tem experiência nenhuma, não tem vida com Deus. Ele cansa, aí ele cansou, aí as velhas práticas, saudade da cachaça. Aí o cara volta para a cachaça. Saudade de quando eu saía para o mundão sem porteira. Aí ele volta para o mundão sem porteira, porque o mundão sem porteira ficou mais atrativo do que o reino de Deus. Por quê? Porque ele não está vivendo o reino de Deus. Aí ele está na igreja, ele assiste culto, o pastor fala na cabeça dele, ele não entende nada, vai embora para casa, volta domingo que vem. A semana inteira não lê um versículo sequer da Bíblia. Semana inteira não teve uma experiência com Deus. Querido, vai voltar para o vômito que ele vomitou. Não tem jeito, é fatal. Se você não tiver uma experiência com Cristo diariamente, a vida cristã se torna significante, sem graça, entediante, e ninguém aguenta isso. E se você ficar nessa paralisia espiritual, obviamente você vai voltar para as velhas práticas. Pedrão velho lá estava com Jesus 3 anos, congregando na congregação de Jesus. O pastor era Jesus, e ele ouvindo Jesus e fazendo besteira, ouvindo Jesus e aprontando aquelas dele, ouvindo Jesus. Aí Jesus morreu. O que Pedro fez? Negou. Primeira coisa, ele negou Jesus. Você é um deles? Eu não. Mas você fala que é um deles, você está doido. Mas você tem um jeito deles. Vai catar tua turma. Ainda xingou o pessoal. E a Bíblia diz que ele voltou do lugar de onde ele saiu. E quando Jesus ressuscitou, teve que ir lá onde Pedro estava. E o que Pedro está fazendo? As velhas práticas. E quando ele viu Jesus, o que aconteceu? Ele teve vergonha. Quando é que a gente tem vergonha de Jesus? Quando a gente está despido, quando a vergonha do nosso pecado vem à tona. Quando Pedro vê Jesus, ele tem vergonha, e ele foi lá, se vestiu ligeiro, e Jesus já tinha assado uns peixinhos. Jesus é joia, né? Já tinha criado um ambiente de comunhão, para ter um relacionamento, fez um grupo pequeno. Pedro, a história é o seguinte: você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo. Eu já disse isso aqui. A palavra amar, ela tem 3 fundamentos no original: ágape, filéu e eros. O amor eros é o amor de um homem por uma mulher. O amor amor eros, de homem para mulher. Filéu é um amor de parentesco, de amigo. Mas o amor ágape é o amor de Deus pelo homem, do homem por Deus. É um amor mais profundo, que é muito abrangente. Muito bem. No original, segundo um texto, uma Bíblia que eu tenho, o texto que fala dessa parte menciona o seguinte: quando Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape, tu me ama com amor eterno, com amor de Deus? Pedro falou: Jesus, eu te filéu, eu te amo, mas assim, superficialmente. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ágape? Ele diz: Senhor, eu te filéu, eu te amo com amor superficial. Terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, ele diz: tu me ágape? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te ágapo, eu te amo com amor eterno. Então Deus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Deus só vai te dar uma coisa para você fazer que realmente faça a diferença: se você amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E esse amor genuíno por Jesus
ele só acontece quando há uma transformação, uma metanoia, quando a gente para de pensar como homem natural e nós começamos a pensar como o homem de Deus, o homem espiritual. Então essa metanoia, essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude, essa mudança de vida, ela precisa acontecer para que Deus possa ministrar em nós tudo aquilo que Ele quer fazer. Quando Pedro recebe aquela palavra, ele então passa a caminhar com Jesus, ele fica com Jesus ainda 50 dias, lá no dia de Pentecoste, no cenáculo, ele está aguardando a promessa. Qual é a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro está com a turma, de repente ouviu-se um vento impetuoso e veemente, o Pentecoste, festa de Pentecoste, o Espírito Santo vem, e daqui a pouco eles começam a falar em línguas de todo jeito, língua repartida como de fogo, e alguém entrou e ouviu um barulho, era festa, tinha muita gente na cidade. Eles olham para aquele povo e eles disseram: vocês estão bêbados. Por que eles tiveram essa impressão? Porque uns pulavam, outros gritavam, outros choravam, outros cantavam em idiomas que não eram o seu idioma, e eram homens sem letra, não eram homens cultos, e eles falavam vários idiomas, em língua dos anjos, e sucessivamente. Mas Pedro, ele se levanta e diz: nós não estamos bêbados, o que nós temos aqui é uma revelação de Deus, o Espírito de Deus fez sobre nós, porque Jesus, a quem vocês crucificaram, Ele morreu e ressuscitou, e Ele quer salvar você. Tem alguém que quer receber Jesus? 3.000 almas ergueu as mãos. Pedro, um homem simples, mas que foi transformado, se tornou um homem extraordinário. Vira para a pessoa que está do teu lado, faz uma cara de profeta, olha nos olhos dele e diga: não importa a sua simplicidade, Deus vai fazer de você um homem, uma mulher extraordinário para a sua glória. Deus vai fazer de você um homem extraordinário. Você crê nisso, amado? Então coloque a mão sobre o seu peito e diga: eu serei um homem extraordinário nas mãos do Senhor. Muitas pessoas vão falar de você, muitas pessoas vão falar de você, que você vai ser extraordinário, e Deus vai colocar vocês em muitos lugares. Hoje pela manhã fiquei feliz quando eu abri o meu Face de manhã e eu vi lá a foto do meu irmão Paulo, que está sentado ali. Ele fez uma corrida hoje na cidade, aí não sei quantas pessoas, eu não sei quanto, ele já vem treinando para isso bastante tempo, e hoje ele estava no lugar mais alto do pódio aqui da cidade, recebendo um troféu. Ele chegou em primeiro lugar, nos da sua idade, e eu falei: glória a Deus, é isso aí. Deus vai colocar você em lugares estratégicos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus vai fazer gente simples ser gente importante, e você vai ter voz, as pessoas vão ouvir o que você vai falar. Por quê? Porque aconteceu uma metanoia, uma transformação, e nós fomos transformados, não porque nós estudamos, nós fomos transformados porque a glória de Deus se revelou, e Deus vai nos transformar de glória em glória, de glória em glória. Se você quer isso para a sua vida, aplauda o Senhor e diga: eu quero esta glória, eu quero esta glória, eu quero esta glória, eu quero esta glória. Segunda coisa que vai acontecer com a sua vida quando você tiver essa transformação: você vai fazer parte de uma equipe de trabalho. Queridos, eu já viajei a alguns lugares, não muitos, mas alguns lugares. Já estive nos Estados Unidos 14 vezes, vocês sabem disso. Já fui para outros lugares, Bolívia, Uruguai, outros lugares na Europa, e sucessivamente Deus tem me abençoado. Alguns anos atrás, aquela irmã que está sentada lá no ministério de oração, permita-me mencionar, mas aquela senhora de cabeça branca, por nome Herculana, Deus deu ela uma visão, e ela viu o meu passaporte, uma coisa assim, e isso estava nas minhas costas, e tinha carimbo do mundo inteiro, de todos os lugares do continente, lugares carimbo que Deus daria. Ok, eu já viajei por esse mundo inteiro, nunca paguei passagem, eu me hospedo na casa de pessoas que eu nunca vi. Nós vamos fazer parte de uma equipe maravilhosa, e Deus já colocou pessoas estrategicamente em lugares no mundo inteiro. Hoje nós saímos daqui, óbvio que debaixo de uma direção de Deus, mas nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro. O campo está minado pelo Evangelho, e daqui não muitos dias, quando o avivamento vier, essa figueira vai dar uma balangada com força, e nós já estamos vendo isso acontecer.
O que vai acontecer, querido? Que Deus vai trazer um avivamento global, e Deus vai levantar essas pessoas que estão estrategicamente colocadas ao longo do mundo, e o Evangelho vai ser anunciado de uma forma muito explosiva, e muita gente vai conhecer e ouvir falar de Jesus, porque ainda há pessoas que se você falar Jesus, ele vai dizer, não sei, nunca ouvi falar. Mas Deus, neste avivamento, vai levar a sua igreja de uma forma tão espetacular e tão tremenda, de uma equipe muito poderosa, para anunciar o Evangelho do Reino ao mundo inteiro, todas as nações. Segundo o texto de Mateus capítulo 24, a Bíblia diz assim: então quando todos ouvirem falar de Jesus, virá o fim. É claro que nós entendemos que isso é para um tempo milenar, mas Deus vai estabelecer sobre esta terra o seu reino. Deus vai estabelecer sobre essa terra o seu reino. Deus vai estabelecer sobre essa terra o seu reino. Repita comigo: Deus vai estabelecer sobre esta terra o seu reino. E diga comigo: eu vou reinar com Cristo. Quantos vão reinar com Cristo? Diga amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você era simples, mas Deus vai te levantar, e você vai participar de uma equipe extraordinária, e essa equipe vai reinar sobre a terra. Nós julgaremos as nações, nós vamos estar na crista da onda, querido. Você crê nisso? Aplauda Jesus e diga: eu vou. Aleluia. O nosso irmão mais velho vai estar na frente, e nós vamos com ele. O nosso irmão mais velho vai receber a honra, e nós estaremos vendo ele ser glorificado. E Apocalipse diz: de todas as tribos, línguas e nações estarão diante dele naquele dia, e todos nós cantaremos uma canção dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra. Ele vai receber a honra, e eu vou estar lá para ver. O meu irmão mais velho vai receber a honra, e eu vou estar lá para ver, e eu vou honrá-lo e glorificar e dizer: valeu Jesus, valeu Jesus. Aplauda o Senhor, querido, glorifica Jesus. Honra ao Senhor, honras ao Senhor, honras ao Senhor. E nós reinaremos com Cristo, e quando terminar isso tudo, nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém. Eu não sei você, querido, mas eu estou indo para lá. Eu não sei você, mas eu não quero estar conformado. Eu não sei você, mas eu não quero estar parado. Eu recebi uma ativação semana passada. Eu estou nervoso, querido. Eu estou nervoso. A minha esposa já falou essa semana: eu preciso dar um remédio para o meu marido, ele está ativado demais. Preciso apertar um botão, desativar. Não dou conta. Não dou conta. É tempo de ativação. É tempo de conquistarmos aquilo que o Senhor tem. E o maravilhoso disso tudo é que nós vamos fazer parte disso tudo, e o seu nome vai ser glorificado. Querido, mas nesta noite eu quero fazer uma oração por nós. E a oração que eu quero fazer num todo é que realmente nós vivamos essa metanoia, essa transformação. Para terminar, ele diz no texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Querido, vocês já tomaram suco de romã? Quem já tomou suco de romã? Quem? Ergue a mão. Uma pessoa, duas, três. Quem já tomou suco de romã? Porque não só o suco, mas a gente precisa criar um ambiente aqui. Quem já tomou suco de romã? Em Cafarnaum. Vou aumentar o grau de dificuldade. Em Cafarnaum, na parte da Galileia de Israel, lá por umas 10 horas da manhã, olhando para a casa da sogra de Pedro. Você só vai saber o que é se você experimentar. A minha proposta hoje é que nós não só ouçamos essas coisas. A minha proposta, querido, é que a gente experimente isso. Não adianta eu falar para você de metanoia,
Não adianta eu falar para você de transformação, não adianta eu falar para você de ser relevante no reino, não adianta eu falar essas coisas, se você não estiver disposto a participar, a experimentar, a degustar, a colocar isso na boca, a ir. Então a minha proposta nesta noite é: as pessoas que querem viver essa transformação no Senhor, se você está conformado, você precisa de transformação. Se você foi abençoado, paralisou, precisa de transformação. E se você foi abençoado, está cheio de Deus, está sendo transformado, tem que continuar essa transformação, porque esse trem não para. Mas se você entendeu o que eu falei, querido, e quer viver isso na sua vida, fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Ao solo desse instrumento, vou pedir um teclado, um violão e uma bateria ali. Ao solo desse instrumento, eu quero orar com você e por você. Você entendeu, querido, o que eu disse? Eu quero muito mais que você tenha entendido do que você ter ficado emocionado, empolgado, alguma coisa assim. Você precisa entender. E o que nós vamos fazer hoje é falar: Jesus, chega, basta, eu quero essa metanoia. Tem muita gente aqui, querido, que está pertinho do vômito que vomitou, para voltar do buraco que saiu. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua transformação. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Em nome de Jesus, metanoia, transformação. Não tem lugar, querido. Não tem lugar para carne. Não tem lugar no reino. Tem lugar na igreja. Você pode ficar aqui o resto da vida, mas no reino não tem. Então eu quero que você ore agora. Essa é uma oração que precisa partir de você. E a oração que eu quero que você faça é: Jesus, eu quero me render, eu quero ser transformado de glória em glória. Feche os seus olhos, querido. Enquanto o ministério vai fazer um solo, um prelúdio, uma música aqui, eu quero dar a você um tempo para você pedir ao Senhor esta transformação, pedir ao Senhor esse despertamento, pedir ao Senhor esse posicionamento, pedir ao Senhor a sua glória, porque esta semana você vai ver coisas diferentes. Você não vai ficar só mais escutando do que aconteceu, você vai experimentar o que aconteceu. Você não só vai ouvir o testemunho dos outros, mas você vai dar o seu testemunho. Você não vai falar só daquilo que ocorreu, ou a vida, a experiência do passado. Você vai falar do que está acontecendo agora, porque o grande desejo do nosso coração é que estejamos no centro da vontade de Deus, e Jesus é o centro de todas as coisas. Fala com Deus, querido. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero te dar alguns minutos. Eu quero que você esteja falando com Deus. Senhor, revela-me a tua glória. Revela-te, Senhor. Revela, Senhor, a tua glória. Revela, Senhor, a tua glória. Na vida deste homem, Senhor, na vida desta mulher, na vida dessa moça, revela a tua glória. Na vida daquele homem, Senhor, na vida daquela mulher, revela a tua glória. Que eles possam entender, Senhor, o que eu estou falando. Não só ouvir, Senhor, mas eles possam ter discernimento. Mas quando eles experimentarem da tua glória, eles não vão parar mais. Fala com Deus, querido. Se você não tem força para orar, então gema. Se você não tem força para gemer, chore. Mas deseje a glória de Deus nessa noite, no nome de Jesus.